Olá, esta é a 14ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos continuar fazendo aquelas listas, né, preparatórias para a AP, que aí vocês terão a semana que vem, né, para poder responder, né? E aí a gente vai fazendo uma revisão dos temas e tal, vendo alguns exercícios também do Enem, da ETEC, para poder, né, ter pelo menos um bom andamento mesmo, né, nesses tempos de pandemia e aulas online, né? Então hoje nós vamos fazer duas questões do Enem, então é importante para quem já está pensando, né, nesses vestibulares prestar atenção, porque a preparação para o Enem começa, né, no primeiro ano do ensino médio, não no quarto bimestre do terceiro ano. Aí já foi, cara, aí não tem jeito, né? Então vamos lá. Bom, então esse aqui é um Enem, o exercício do Enem 2016. Nós vamos fazer 3 hoje, tá? 2 deles do Enem, para vocês poderem ter uma ideia mais ou menos de como cai, certo? Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com as áreas da mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos visitados já demarcado, e embora não tenha um formato convencional, que é a figura B, que eu já vou mostrar para vocês, que é essa daqui, tá? Agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, mostrado na figura A, que está aqui, que é um formato mais convencional, vamos dizer assim, né? Cujo comprimento seja 7 metros maior que a largura. Então, tá lá, ele não falou as medidas do que o segundo filho quer, né? Só que ele para ser vamos dizer assim, uma divisão justa, né? Tem que ter o mesmo tamanho do primeiro terreno, que é um formato mais convencional, né? Que é um formato retangular. A área tem que ser maior, por isso que nós usamos x e x mais 7, né? Porque a gente não sabe a medida, mas a gente sabe que, atendendo aos critérios do que o outro filho fez no projeto arquitetônico, né, de arquitetura, tem que ter 7 metros a mais, tá? E o segundo formato tá aí, né? Parece um triângulo, mas não é um triângulo porque tem 4 lados, né? É um quadrilátero, mas não tem um nome definido, tá? Mas como tem todas as medidas, a gente consegue calcular. Nós vamos usar os conceitos de geometria. Na parte de geometria eu vou ajudar vocês, né, a lembrar, né, os conceitos e tal. E aí depois na parte de solucionar a medida, ou seja, de achar o valor do x, aí vocês aplicam os conceitos que nós estudamos no bimestre, né? Para poder solucionar esse problema aí. Bom, então, para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa montar um terreno retangular cujas medidas em metros do comprimento e da largura sejam iguais aí tá lá, repara, né, não sei se vocês conseguiram reparar, que todas as alternativas ela tem uma diferença de 7, né? Então, uma é 7,5 mais 7, 14,5, porque é justamente isso, a gente vai encontrar a medida x, né? Esse valor tem que ser um valor positivo, né? Vamos encontrar essa medida x e mais 7 vai ser o outro lado correspondente daquela medida da figura A aqui, né? Que tem essa diferença de 7, ou uma medida é 7 metros a mais que a outra, tá? Todas elas têm essa situação. Bom, isso, né? Essa parte aí que falou lá que tem que ser o dobro. Bom, eu coloquei os desenhos aqui, né? Na parte da geometria eu vou ajudar vocês no cálculo de área, mas vai cair algumas questões envolvendo área, então é bom a gente dar uma lembrada aí, né, nesse cálculo de área. Estou falando da AP, tá? Para a gente poder analisar. Então, um retângulo a gente calcula a base vezes a altura, né? E aqui nessa figura que é vamos dizer assim, o pé do frango, que é a interpretação aí do exercício. Esse desenho a gente pode dividir em 2 triângulos, tá vendo? Tem um triângulo que mede 15 por 15 e outro triângulo que mede 3 por 21, tá?
O retângulo, como que a gente calcularia? Se fosse 7 por 1, a gente faz 7 vezes 1, acabou o problema. No triângulo, a gente percebe, se a gente dividir ali, por exemplo, aquele primeiro terreno, se a gente dividir na metade, tá? Ele forma um triângulo. Então é fácil a gente deduzir a área do triângulo também, né? Vai ser base vezes altura, só que a gente vai dividir na metade, ou seja, vamos dividir por 2, tá? Nos cálculos da geometria, como nós não estudamos geometria este ano, né? Faz muito tempo que vocês estudaram, talvez vocês não lembram, aí eu vou ajudando nos cálculos da geometria, aí fica a solução final do problema para vocês poderem resolver, que é encontrar aquela medida x lá, tá? Então a primeira parte eu vou fazer a área 1, que seria 15 vezes 15 dividido por 2, ou seja, base vezes altura dividido por 2, tá? 15 vezes 15 dá 225. 225 dividido por 2, porque é metade do retângulo, né? A metade o triângulo é metade do retângulo. Então, vai ficar 112,5 o tamanho do primeiro terreno, da primeira parte do terreno aí da figura B. Agora eu vou aplicar a mesma coisa para o segundo, né? Vai ser 23 vezes 2 dividido por 2, porque ali é metade de um retângulo, né? Que aí forma o triângulo. Então vai ser 21 vezes 3 dá 63, né? 63 dividido por 2 dá 31,5, certo? Como ele quer saber o terreno inteiro, então vou ter que somar os dois, né? Vou saber os dois para comparar, porque ele fala que os dois terrenos têm que ter o mesmo tamanho, né? A mesma área, tá? Então vou somar os dois aí, a área total desse segundo terreno, né, que é um formato não convencional, é igual a 144 metros, tá? Então essa informação era essencial para poder resolver, né? E aí agora a gente vai fazer o que? Nós vamos aplicar os conceitos do que nós estudamos nas aulas de matemática para poder resolver qual é essa medida x para a figura A ali, tá? Que é um terreno retangular. Bom, então a primeira parte, o que nós vamos fazer? Como é um retângulo, nós vamos fazer x, que multiplica x mais 7, igual a área do segundo terreno, que tem que ser a mesma medida. Nós vamos fazer o quê? Aplicar a propriedade distributiva, né? Nessa parte que nós fizemos algumas vezes, né? Então, o x que multiplica x, aplicando a propriedade de potência, que soma os expoentes, vai ser x ao quadrado, e x por 7 vai ser mais 7x. Isso tudo igual a 144. Como para resolver, nós encontramos o que é chamado de conceito de raiz. Então, sempre que tiver essa situação, a gente percebe que é uma equação, né, do segundo grau, a gente usa sempre aquele conceito de raiz que a gente fez, ou seja, a gente vai ter que igualar esta equação a zero. Esse 144 ele está positivo, eu vou jogar para o outro lado, né? Então vai ficar negativo e tudo isso vai ser igual a zero. Então é importante ver esses detalhes aí, né? Que é uma situação aplicada, aí para chegar na equação, aí a gente precisa fazer essa estrutura de encontrar a raiz. Lembrando que das aulas que a gente assistiu, né, o método lá da forma de Bhaskara era para encontrar as raízes, né, ou seja, fazer igual a zero a equação, tá? Bom, identifica quanto vale o A, quanto vale o B, quanto vale C, aí você utiliza um dos dois métodos que nós estudamos para encontrar essa medida x, lembrando que esse número tem que ser um número positivo, porque não tem como uma medida de uma parede, por exemplo, né, da largura de um terreno, alguma coisa assim, ser um número negativo, tem que ser um número positivo, tá? Os dois métodos que nós utilizamos foi fórmula de Bhaskara e o método da soma e produto. Então as fórmulas lá, tá lá na apostila ou no caderno, não sei onde você marcou, aplica os conceitos e acha a alternativa, tá? Bom, o exercício número 8, ele tem a ver com são os 3 do Enem, provavelmente, agora que eu tô vendo, né? Mas vamos lá, é bom que vocês ficam afiados. Enem 2016, 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibra. A fibra é dada por essa parte aqui, né? Ó, massas de fibra por massa de pão, tá? Então tá lá a marca 1, marca 2, marca 3, marca 4 e 5. A, B, C, D e E. Aí tá lá, a primeira marca é 2 gramas de fibra por 50 gramas de pão, 5 gramas de fibra por 40 gramas de pão, desculpa, 5 gramas de fibra por 100 gramas de pão
e 6 gramas de fibra por 90 gramas de pão, 7 gramas de fibra por 70 gramas de pão. Então, as concentrações é dada de um valor para outro. Isso é o conceito do que? De razão e proporção, né? A proporção é 2 gramas para 50 e tal. Então a gente precisa achar qual delas que tem alguma relação aí envolvendo fibras por massa, tá? Massa de pão. Bom, recomenda-se que a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras, né? Então nós vamos ter que ver, analisar qual é a marca que tem a maior concentração. Ou seja, nós vamos fazer o quê? A razão entre esses dois números, dividir fibras pelo peso de cada pão, pelas gramas de cada pão, e nós vamos achar qual delas tem o maior valor, né? Então eu montei aqui mais ou menos o passo a passo. Ó. O A seria 2 gramas por 2 gramas de fibra por 50 gramas de pão. O B, 5 gramas de fibra por 40 gramas de pão. O C, 5 gramas de fibra por 100 gramas de pão. O D, 6 gramas de fibra por 90 de pão. E o E, 7 gramas de fibra por 70 de pão. Da onde você tirou esses números, professor? Ué, do exercício, ele apresentou todas as informações, né? Eu só organizei para ficar mais fácil. O que você vai fazer? Você vai dividir os dois números, né? De cima e de baixo, vai dar um número decimal. Esse número decimal a gente chama de razão, né? Entre dois números, né? Que é em segmentos proporcionais, se a gente divide os números, sempre dá a mesma coisa, tá? Então, como tem esses dois números aí, dividindo os dois, você vai achar o número que dá o maior, né? Porque ele quer saber, só voltando aqui, né? Ele quer saber qual é o que tem a maior concentração de fibra, ou seja, desses 5 aqui, a divisão que vai dar o número maior, tá? Se quiser fazer na calculadora, pode fazer. Se não quiser, pode pedir ajuda de como fazer essa divisão aí, né? Sem a calculadora, né? Alguns eu tô ajudando pelo WhatsApp, a gente vai tentando fazer aí, tá bom? Lembrando, né, pessoal, quem quer fazer o Enem tem que fazer sem calculadora isso aí, tá? Ou ETEC ou derivados aí. Bom, a próxima, a última questão de hoje do Enem 2013, tá? Pra gente poder analisar aí a aula de hoje. A temperatura T do forno em graus centígrados. Graus centígrados é a unidade que nós usamos para a temperatura, né? Você liga lá o forno, né? Sei lá, vai fazer uma receita. O forno tem que ser pré-aquecido 180 graus, né? Esse graus é graus Celsius, né? Que é a escala que nós usamos para medir a temperatura. Nem todo o país utiliza isso, o grau Celsius, por exemplo. Há uma outra escala, principalmente países com influência anglo-saxônica, né, que é os de cultura inglesa, eles usam Fahrenheit, né, que é a unidade que é usada na Inglaterra, né, e como a Inglaterra tem bastante influência em vários países do mundo, acabaram interferindo um pouco da cultura, né? Então, por exemplo, a gente está aqui 32 graus aqui a temperatura, né? Que é quente e tal. Se você for para um país que tem a escala de Fahrenheit, alguns falam Fahrenheit, outros falam Fahrenheit, né? Mas isso aí só discussão boba, né? Então aí, por exemplo, lá vai estar aproximadamente 72 graus, né? Então assim, você fala, pô, aqui né, no nosso país não tem esse tipo de temperatura, mas lá tem, porque é uma outra escala, tá? Bom, então, deixa eu ver, me perdi aqui, falei, me perdi. Ah, tá. E é reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento T igual a zero. E varia de acordo com a expressão o T, eu não sei se vocês estão estudando isso em física, mas o T maiúsculo no Sistema Internacional de Unidades, né, que quando eu falo T maiúsculo dentro de um contexto assim de ciência, isso é usado também para qualquer lugar. Por exemplo, para a China, apesar de ter aqueles caracteres estranhos, o T maiúsculo ele é a representação de temperatura e o T minúsculo geralmente é usado para a abreviação do tempo, tá? Então é umas nomenclaturas que são internacionais, né? Como eu falei, Sistema Internacional de Unidade, né? Bom, aí ele dá esta equação. Essa equação aí é do segundo grau, né? Para calcular qual é o tempo lá, né? O T ao quadrado é do segundo grau. Se fosse para fazer o gráfico, por exemplo, fosse análise do gráfico, como
tá menos t, né, ali, então a parábola ficaria voltada para baixo. Então ele deu a equação, tá aí, né, é uma equação incompleta, tá? Então a gente não precisa usar nem soma e produto, nem Bhaskara, tem outros métodos para poder resolver. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para a abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius, tá? Então, a gente precisa grifar essa informação que é importante. Vamos ver o que ele pergunta aqui, né? Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta, né? Então a situação, só para entender, tem o forno tá lá, né? Não falou se é forno industrial, tal, imagino que seja industrial pelo texto, né? Então ele só vai ser liberado a abertura se aquela temperatura do forno chegar a 39 graus, né? Que aí não tem muito risco, né? Lembrando que a temperatura média do corpo é aproximadamente 36 graus, 39 graus, a gente não vai morrer, né? Então, aí o que acontece? A gente tem que saber para quanto tempo isso, atendendo aquela situação, né? Que ele deu, para quanto tempo isso vai ocorrer. Então, pensando no gráfico, uma parábola fica para baixo, então ela começa no instante menor, né, que é t igual a zero, né, aí sobe até um pico máximo e depois começa a cair, né, é a estrutura de uma parábola, tá? Então, essas alternativas são o valor de t igual a alguma coisa, né, 19, 19,8 e assim vai, tá? Bom, não precisa usar ou Bhaskara ou o método da soma e produto, a não ser que queira usar, tá? Aí você pode usar, mas eu vou fazer de uma outra maneira aqui para que não seja necessário utilizar, né? Então a equação que ele deu é essa, a temperatura que ele falou lá recomendável é 39 graus, então eu vou substituir no lugar de T e entre parênteses T, um T da temperatura, outro é o tempo, né? Eu vou substituir 39, então vai ficar assim, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Como a gente precisa calcular o T elevado à segunda potência, né? Então eu vou fazer o isolamento, vou isolar, vou escrever T a segunda potência igual a alguma coisa. Esse T ele está negativo, não é? Então eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, o contrário de menos mais, e o 39 que está positivo vou jogar para o outro lado da igualdade, né? Então eu vou jogar um para um lado, outro para o outro, vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Ó, o menos T ao quadrado sobre 4 estava negativo por positivo, que eu joguei para o lado da igualdade, como se eu tivesse somado para o seu oposto, né? E o 39 estava positivo, joguei ele para o outro lado da igualdade. Aí vou resolver aqui o que? 400 menos 39. Quanto que dá 400 menos 39? Vai dar 361. Aí aqui a gente já consegue resolver o valor do T, né? Sem aplicar os métodos, né? Como que nós vamos fazer? Se 4 está dividindo, o contrário de dividir é multiplicar. Então, na próxima sequência do cálculo, na próxima linha, você vai escrever T ao quadrado é igual a 361 vezes 4. Vai dar um número lá, né? Como esse T está elevado ao quadrado e o contrário da potência ele é a raiz, então você teria que calcular a raiz desses valores. Como tem a alternativa, até coloquei ela aqui no vídeo para ficar mais fácil, você pode testar as alternativas para ver qual delas que vai dar o valor aí, né? Mas só para ajudar vocês, para não ter muita dificuldade, depois que você fazer a multiplicação, o último dígito vai te ajudar a ver. Como eu tenho que fazer um número vezes ele mesmo, ou seja, a alternativa A é 19. Então, 19 eu vou pegar 9 vezes 9 dá 81, não é? Então, significa o quê? Que o último dígito dessa multiplicação tem que terminar com 1, porque 9 vezes 9 é 81, tá? O 18,9 não vai dar um número quebrado, né? Essa raiz vai dar um número exato, tá? O 20, né? Termina com 0. 0 vezes 0 dá 0. Ou seja, você vai olhar do número, depois de você efetuar a multiplicação, você termina com 0. Se terminar com 0, pode ser essa alternativa aí. O 38, tá? Então, 8 vezes 8 dá 64. Então, você vai olhar o último dígito do número que você multiplicou, ver se tem o 4 como terminação. Se tiver o 4, é batata esse daí. E o último, né? O 9, né? Que a gente já fez, 9 vezes 9 dá 81.
aí você vê aí se termina com 1, tá? Aí se quiser testar, só para critério de desempate, né? Pode fazer aí é mais fácil testando as alternativas, tá? Lembrando que a raiz pode ser um número positivo e negativo, como a gente está falando da temperatura para esse caso aí, né? O tempo, perdão, né? O tempo para esse caso aí, então ele não pode ser um valor negativo, tá? Só vai ser o valor positivo, tá bom? Faça esses exercícios aí, qualquer dúvida que tiver, pode utilizar o WhatsApp para perguntar, a gente vai tentando ajudar na medida do possível. Para a semana que vem, a gente pensar na AAP, segundo bimestre 2020, tá bom? Um abraço a todos, até quinta-feira. Tchau, tchau.